Siga o comunicador de sua preferência da Rádio MediaCast. O Twitter do Paulinho é @blog do Paulinho. Você pergunta e ele responde. No ar, na Rádio MediaCast. Pergunte para o Paulinho. Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do MediaCast Esporte Clube. Hoje, dia 28 de março de 2013. Muitos assuntos a serem tratados aqui na Rádio MediaCast, né? Temos a polêmica, né? Declaração de Romário. Romário que pediu André Sanches, quem diria, hein? Na presidência da CBF, tá tomando um cacete danado no Twitter. O baixinho Romário, a quem eu admiro, e já vou falar sobre isso. E você pode participar, hein? Participe aqui da Rádio MediaCast, participe aqui da nossa transmissão ao vivo do MediaCast Sport Clube. Basta acessar o Twitter @Rádio MediaCast, Rádio MediaCast. Você participa aqui, deixa seus comentários, seus questionamentos e até, né, participa com a pauta também. Muitas vezes o ouvinte da Rádio MediaCast sugere assuntos interessantíssimos, né, assuntos que por vezes nos escapam aqui no início do programa. Você pode participar também pelo telefone. O telefone é código 11 3042 7415. 3042-7415, você participará aqui do MediaCast Sport Clube. MediaCast Sport Clube que essa semana ficou ausente, né? Ausente da grade, né? Fizemos acho que só na segunda-feira, porque tivemos compromissos complicadíssimos, principalmente com relação às denúncias do Beach Soccer. As denúncias do Beach Soccer que abalaram o mundo realmente das pessoas que praticam esporte, das federações, as grandes sacanagens feitas pelo presidente Marcos Fábio Spironelli, que está metendo a mão na grana realmente do Beach Soccer. Até tivemos um pronunciamento de uma pessoa ligada à FIFA, né, de um espanhol Juan Cosco, sei lá, alguma coisa assim. Ele é o representante da FIFA do Beach Soccer e ele citou sim a matéria do blog do Paulinho e demonstrou grande preocupação com a gravidade, né, das denúncias, realmente denúncias fortíssimas, né, que demonstram um esquema orquestrado por Ricardo Teixeira que deixou como preposto na Confederação Brasileira de Beach Soccer o senhor Marcos Fábio Spironelli. Funciona assim, a FIFA, assim que assumiu a gestão do Beach Soccer, deu para as confederações, CBF, seja lá quais forem as confederações mundiais, o desígnio, né, de poder controlar o Beach Soccer. Mas o senhor Ricardo Teixeira, espertamente, já designou uma proposta, que é a Confederação Brasileira de Beach Soccer, e colocou um laranja, uma pessoa que trabalha por ele, que é o Marcos Fábio Spironelli, que montou um esquema de ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito. Publicamos notas frias, publicamos declarações falsas, né, de salário de jogadores. O Spironelli, ele é o fornecedor, o intermediário e o comprador da mesma mercadoria, entre outras coisas. Basta entrar no blog do Paulinho, você vai acompanhar direitinho, né, toda essa sacanagem, toda essa movimentação do senhor Marcos Fábio Spironelli. Hoje, por exemplo, publicamos, aliás, ontem, né, a relação de documentos falsos, né, que ele assinava dizendo que os jogadores, treinadores, preparadores físicos e tudo mais, todos ganhavam estranhamente o mesmo salário. Esse é Marcos Fábio Spironelli, ex-árbitro da Federação Paulista, né, da CBF, e por isso a proximidade com Ricardo Teixeira. Bom, teremos também, né, na rodada do final de semana agora o Campeonato Paulista, absolutamente desinteressante. Ontem, 12 mil pessoas para assistir o jogo do Corinthians. O Carioca, então, 700 pessoas assistindo o Fluminense, realmente um terror. Mas antes da gente começar a falar do Campeonato Paulista, da rodada de final de semana, tem uma notícia aqui quentinha, né, acabamos de publicar. O time da Paraíba, o Souza, conseguiu uma liminar no STJD e cancelou a partida que seria disputada pela Copa do Brasil, primeira rodada da Copa do Brasil, entre CSP da Paraíba e Coritiba.
A questão é o seguinte, a Federação Paraibana, para beneficiar o time do CSP, sabe-se lá por que motivos, organizou um torneio com apenas 3 equipes, sendo que o regulamento da CBF diz que somente 4 equipes, no mínimo, podem disputar torneios seletivos para a Copa do Brasil. Ela organizou assim mesmo com 3, mandou para a CBF não verificou absolutamente nada e deu a vaga para o CSP. Só que o Souza, prejudicado, foi o vice-campeão paraibano, entrou na justiça e conseguiu aqui, por intermédio do procurador Flávio Sveiter, que é parente daquele lá, que deu ganho de causa, deu uma liminar, né? Deu uma liminar para a equipe do Souza e foi cancelada a partida entre CSP e Coritiba até que seja julgado de fato o mérito da questão, né? Para ver quem é que tem razão ou não. Tudo indica o Souza tenha, e aqui está o despacho foi concedido ontem da não realização, assinado pela Adriana Solis, que é a secretária de Luiz Sveiter. Bom, falando de Campeonato Paulista, ontem tivemos algumas partidas. A gente vai falar evidentemente do Palmeiras, né? Palmeiras, que horror, hein? Que horror a equipe do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras não merece essa equipe. Não merece ter um time com tanta mediocridade, né? Não só dentro de campo, como também fora de campo, com o seu Paulo Nobre, que tem até uma certa boa vontade, mas cometeu um erro gravíssimo, assim como fez o Flamengo com o Paulo Pelaipe, que também é um desses espertalhões do esporte. Mas você jogar o departamento de futebol do clube na mão de um José Carlos Brunoro, sócio de Vanderlei Luxemburgo, uma pessoa dada a negócios estranhos no esporte, principalmente, já de cara, ele já mandou o Barcos, que é o melhor jogador do time, talvez o único jogador dos últimos tempos, que poderia atuar em qualquer equipe do Palmeiras, das mais famosas, né, que o Palmeiras já teve, mandou gratuitamente pro Grêmio e, lamentavelmente, eles tiveram que ficar com o que sobrou do Grêmio, esses 4 jogadores horrorosos da equipe do Grêmio. Olha aqui, José Renato, hein? José Renato vai entrar por telefone aqui para engrandecer o MediaCast Sport Clube. Boa noite, José Renato. Alô, Zé? Opa, caiu aqui a ligação. Vamos ligar para ele de volta então, né? Vamos ligar para ele de volta. O Zé Renato entrando aqui. Boa noite, José Renato. Boa noite, senhor Paulo, tudo bem? Que legal, Zé Renato Sátiro Santiago aqui na Rádio MediaCast. Tá sumido, hein, Zé? Tô sumido, cara, mas você sabe que por questões profissionais aí... Alô, é? Alô, é? É que eu tô te ouvindo com atraso. Ah, entendi. Não, continua, Zé, continua. Vai falando aí que o mais importante é você falar. Aí, que eu liguei pra você essa semana... e não é sempre que eu faço, apesar de acompanhar muito o teu trabalho, mas quando você tem algumas coisas fora da proporção, eu faço questão de destacar. Esse teu reportagem relacionado ao presidente da Confederação Brasileira de Beach Soccer, isso, foi realmente fantástico, né? Agradeço muito. Realmente fantástico e é o tipo da coisa, até comentei com você, a forma como você está conduzindo, não só esse assunto, como o assunto do Romário, o assunto do Marinho, eu fico indignado, já falei isso, como é que você não tem um espaço maior na mídia, né? Se é que você precisa também, né, Paulinho? Na verdade, Zé, o espaço que eu tenho, o espaço que você tem também, por exemplo, na internet, por exemplo, tem gente que tem espaço em televisão que passa só em São Paulo. O nosso espaço é o planeta. Nós estamos na internet. Tá certo que eu acredito que o meu trabalho, assim como o seu, como de outras pessoas, que a gente sabe muito bem, ninguém precisa ter falsa modéstia. Nós somos melhores do que alguns que estão na televisão, do que alguns que estão no rádio. Essa é a grande verdade. Não temos espaço, talvez até por isso. Entendeu? Ou porque hoje em dia o politicamente correto, né, nas grandes empresas é o que impera. E o politicamente correto nem sempre é a verdade. E nós trabalhamos com a verdade. Paulinho, e você sabe muito bem que eu
Eu sempre questionei aqui você de algumas coisas, até de alguns exageros que você toma, né? Claro. Inclusive no início de carreira, a maioria, você sabe que eu respondo a muitos processos, a grande maioria entre 2008 e 2010, que foram os anos em que eu ainda eu estava em formação, então eu escrevia, fazia boas matérias, mas com a mão pesada, né, a mão de quem realmente estava se lapidando. Hoje em dia, nego para me processar vai ter que correr atrás, viu? Porque é difícil. Eu posto da mesma maneira, com a mesma força, mas com palavras melhores escolhidas, né? Eu vou te até passar depois em off, que eu sei que com você não tem off, mas depois eu vou te passar uma coisa que eu até evitei de publicar durante um certo tempo, envolvendo o Museu do Futebol. Tá. Né? Nossa, mas uma informação gravíssima, que eu já sei o que é. E nós vamos ter, e claramente, Paulinho, como você é o cara extremamente mais habilidoso que nesse sentido, a gente vai só divulgar o que já está acontecendo no Museu do Futebol, tá. E que está tornando e como está se tornando muito frequente, né, Paulinho? Eu acho que cabe já... porque senão a gente fica... Aí que tá, a gente acaba sendo conivente, eu acho, viu, Paulinho? Não, se sabe, tem que soltar. Na verdade, eu tenho certeza que você estava aguardando o momento para ter mais provas nas mãos, assim como eu também, né? Porque a gente às vezes solta a verdade e se não tiver muito bem calçado, acaba virando contra a gente. Então, eu tenho certeza que você está agora no momento correto e nós vamos, até por obrigação moral nossa, divulgar para o público do Brasil. Exatamente. Agora, você falou do Palmeiras, você desculpa incomodar o seu programa. Não incomoda nada, é até bom que você entre aqui, Zé. É o seguinte, Paulinho, eu não mandava embora o cara não, viu? Eu também não, Zé. Eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião e você dá a sua. Na minha opinião, o Gilson Kleina, de fato, não é do tamanho do Palmeiras. Mas o Palmeiras hoje também não é do mesmo tamanho que era. O Palmeiras dentro de campo tem um amontoado de jogadores fraquíssimos. O grande problema do Palmeiras é administrativo. Foi jogadores mal contratados, essa negociação do Barcos é absolutamente obscura. O Brunoro envolvido com o Luxemburgo trouxe um monte de tranqueira do Grêmio, com todo respeito aos jogadores, mas são jogadores fracos, indignos da história do Palmeiras, que se juntaram a outros indignos. Quer dizer, ou seja, o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado na Série B, que diferentemente do Corinthians, que disputou a Série B com uma equipe melhor do que as outras, a equipe do Palmeiras é igual às outras. Então, tanto pode subir como pode cair. Paulinho, é tipo da coisa. Ano passado, eu até comentei com você, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, acho que você lembra bem, eu sempre erro todas, mas essa eu acertei. Tá. Eu falei pra você, eu lembro que eu falei pra você, eu acho que o Palmeiras vai cair agora. Porque o time era fraco. É verdade. E ganhou uma competição que caiu no colo. Ele ganhou a competição por causa do Luxemburgo, porque aquele era o jogo da eliminação do Palmeiras contra o Grêmio. Isso. Né? Ele encaixou um jogo inusitado lá em Porto Alegre. Né? E aí passou pra final contra o Curitiba. Um Curitiba que tem a cara de time pequeno, né? Não tem jeito, né? Certo. Mas agora, eu acho improvável, viu, Paulinho? Eu acho que o Palmeiras, ele é tão... Eu tô falando isso, não sou palmeirense, você sabe muito bem disso. Tá. O Palmeiras é muito grande, cara. Eu acho muito improvável a camisa do Palmeiras... Se a gente pegar os jogadores do São Caetano, que estão lá embaixo, e botar a camisa do Palmeiras, o Palmeiras sobe. Zé, você lembra do Fluminense, hein? O Fluminense também é enorme, hein? Paulinho, mas eram outros tempos, Paulinho, sabe por quê? Porque a competição do Fluminense eram competições por grupo, não era turno e retorno. Isso faz muita diferença. Turno e retorno tem que ser muito ruim pra cair, não é possível. Pra não subir, entendeu? Exatamente. Porque entre equipes do mesmo nível, digamos assim, eu acho que rola, sabe? Essa coisa do... tem que ter um elenco, tudo. Porque o Palmeiras é o tipo da coisa, com os jogadores do Grêmio, jogadores medianos que sejam, já vai estar no nível acima de outras equipes da Série B. Então o Palmeiras deve nadar de braçada. Agora, é uma pena, porque eu estava vendo no jornal hoje, na Folha de São Paulo, tá. O Palmeiras tem nos últimos anos uma frequência de derrotas por goleada que é uma coisa... É espantoso. É espantoso. O time do Palmeiras não pode perder pro Mirassol por 3 gols de diferença, que seria um exagero. Imagina por 6 no primeiro tempo. E se o Mirassol tivesse forçado no segundo tempo, era um escândalo.
E o Mirassol não tá bem, né? É um horror de time, Zé. O Mirassol não tá bem, porque não é o Botafogo de Ribeirão Preto que tá fazendo uma boa campanha. Exatamente. Né? Eu acho que não é bem, né? Agora, pega mal, né, na minha opinião, Zé, o presidente do Palmeiras, num momento que o Palmeiras está atravessando, um momento ruim já faz algum tempo, ele está num momento, na minha opinião, de acertar a casa. O cara vai fazer turismo como chefe de delegação da CBF, nessa situação que tá Valdívia pelos cantos aí, pela enésima vez machucado, fazendo tratamento e sendo encontrado nas baladas da vida. Paulinho, eu discordo de você, viu, Paulinho? Você acha, como muita gente acha talvez, que ele tem que fazer aproximação com a CBF, esse tipo de coisa, não é? Eu acho, não no sentido de aproximação do sentido do mal, assim, né? Eu entendi. Mas eu acho que faz parte do trabalho do dirigente do grande clube, tá, que a CBF chamar, independente de quem seja, né? E aí é esse ponto que eu discordo muito de outros jornalistas, até próximos a você. Tá. Outra coisa, né? Não é a questão, o fato de você estar próximo não quer dizer nada. Zé, não quer dizer que você ele podia ter mandado o Brunório. Brunório gosta dessas coisas. Não. E o Brunório é até muito parecido na maneira de agir. Até perigoso mandar o Brunório. Vai mandar o Brunório lá. Vai botar o Brunório para se envolver na seleção. Daqui a pouco ele sai com um contratinho pronto lá. É bem possível. Bom mexer. Faz Deixa sentido. ele lá. Eu acho que é papel do presidente. Lógico. Porque a gente não pode imaginar, Paulinho, que o Palmeiras seja um time de um homem só, né? Só do presidente. Porque não pode ser, né? Devem ter outros palmeirenses lá, dignos de confiança e que se importam pelo time, né? Porque o Palmeiras é uma nação. O Palmeiras é impressionante. Não dá pra entender, né? É como o Palmeiras, nos últimos anos, com esse capital que ele tem de tantos anos, tantos títulos, de tantas equipes históricas, equipes, por exemplo, do Ademir da Guia, equipes do Rivaldo, como o Palmeiras consegue deixar escapar pelos dedos, né, a chance de se manter, pelo menos num nível que hoje está o São Paulo, que está o Corinthians, que está o Vasco, nem tanto, que o Vasco também está caindo muito no Rio de Janeiro. Se você for ver bem, Paulinho, não é só do Palmeiras isso, né? Você vê, e até está muito bem colocada, né, hoje, eu acho, no blog do Juca, né? Tá. Sobre o André Sanches, né? Isso. Pô, passam para o André um papel que ele levou o Corinthians da segunda para a primeira, que na verdade não tem nada a ver com o André. Não, é verdade. Zé, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi a entrevista do Romário. Romário, eu até escrevi, o Juca também escreveu. Eu acho que foi um grande erro de avaliação do Romário. Não é possível que ele não conheça o André Sanches. Talvez ele tenha até dado essa declaração para cutucar o Marinho, mas foi uma declaração que dá asa para cobra. O cara começa a ficar forte no bastidor. E eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, o André Sanches, o grande engano de quem avalia o André Sanches da maneira positiva, porque o André Sanches, a avaliação negativa dele é imensa, mas digamos que, vamos falar do que o povo costuma dizer dele positivamente. Falam que ele que ele não caiu o Corinthians, que o problema do Corinthians foi com o do Alíbio que caiu o Corinthians. Não é verdade. Quando o André Sanches assumiu o Corinthians, o Corinthians não estava na zona de rebaixamento com o Alberto do Alíbio. Falam que, mas a MSI foi o problema do Alíbio. Não é verdade. O André Sanches era o diretor de futebol. É um cargo até mais importante e mais próximo do que o do Alíbio. E não era só isso, né, Paulinho? Ele não era só simplesmente um... Não, ele era um parceiro. Aí ele se juntou com o Kia para derrubar o do Alíbio, porque ele sabia das coisas lá dentro, como todo mundo sabia de coisa de todo mundo. Ele derrubou para poder montar uma gestão com o seu Kia dentro do Corinthians. O seu Kia meteu o Carlos Leite, que é um empresário que andou até pela seleção brasileira com o Mano Menezes, foi o intermediário entre o Kia e o André Sanches com relação ao negócio de jogador. O André Sanches bancou até a Gaviões da Fiel, bancou a campanha, aliás, o Kia bancou a Gaviões da Fiel
bancou a campanha do André Sanches. O André Sanches é o que há de pior no mundo do futebol com relação a dirigente, com relação à postura, com relação à maneira de agir sorrateira, sempre por baixo dos panos, sempre agindo de maneira totalmente antiética, para não dizer outras coisas. Então, Zé, eu acho o seguinte, eu acho que o Romário não pode, de jeito nenhum, dar uma declaração dessa, ainda mais tentar juntar o Raí com o André Sanches, juntar água e vinho. Honestamente, eu não acho que o Romário, ele foi inocente nesse comentário. Eu acho que ele quis atingir o Marinho e foi infeliz. Foi, ele não dimensionou o raciocínio. Isso, ele foi infeliz. E ele tá tomando um cacete no Twitter, e o mais interessante, eu fico até lisonjeado com isso, eu tenho entrado no Twitter, e tem centenas de tweetadas por Romário, pedindo pro Romário ler o blog do Paulinho. Interessante, né? Mas aí que tá, né? Referência. Paulinho, segue o teu programa aqui, eu fico te ouvindo, qualquer coisa eu te incomodo. Zé, por favor, incomode sempre. Muito obrigado, José Renato Sátiro Santiago. Presença realmente muito legal aqui no MediaCast Sport Clube, uma pessoa que conhece muito de bastidores do esporte, uma pessoa realmente de nível elevadíssimo, né, que contribui sempre para a mídia esportiva também, com o programa dele por fora do campo, que costuma, né, ser apresentado aqui na Rádio MediaCast todas as quintas-feiras. Vamos ver quando que o Zé vai estar disponível para gravar novamente, que a gente está esperando aqui. O programa é realmente muito legal, que fala sobre curiosidades, fala, realmente impressiona até pela capacidade que tem de tratar, né, e até de relacionar assuntos que já aconteceram no futebol com assuntos atuais, né, realmente muito inteligente o programa do Zé Renato. Bom, já falamos alguma coisa, né, de ontem, Mirassol 6, Palmeiras 2, um desastre completo. O Mirassol fez os 6 gols na primeira etapa. O Palmeiras, cada chute que davam lá na defesa do Palmeiras era um flash, como diria uma novela da Globo. Mas, e depois no segundo tempo, o Palmeiras não teve força sequer para tentar diminuir, e o Mirassol também nem se esforçou muito para vencer. Esse é o time do Palmeiras, que ocupa hoje a sétima colocação do Campeonato Paulista. Para você ver, o Palmeiras tão desastrado no campeonato, o campeonato é tão fraco que o Palmeiras ainda está no G8. Para você ver como são as coisas no campeonato. E o Mirassol com uma equipe fraquíssima, né? Mirassol ocupa a 13ª colocação com apenas 15 pontos. Tivemos ontem também São Caetano 2, 15 de Piracicaba 2, Ponte Preta 1, Botafogo 0, belíssima campanha da Ponte Preta, hein? Apenas 2 pontos atrás do São Paulo. Tá certo que o São Paulo tem um jogo a menos, mas a Ponte Preta se classificando muito bem, né, para poder disputar as finais do Campeonato Paulista. O Bragantino venceu o Ituano por 1-0 em Bragança Paulista. O Linense perdeu para o União Barbarense por 3-2. O Corinthians empatou com a Penapolense em 1-1, um jogo também daqueles ruins de serem assistidos, né? Corinthians com time misto e tal. Penapolense jogou até mais do que o Corinthians, essa é a verdade. Penapolense atacou mais, levou mais perigo. O Corinthians, que tem um elenco melhor, evidentemente, por isso conseguiu empatar a partida para apenas 12 mil corintianos, o que é um reflexo, né, da pouca importância do Campeonato Paulista. E por falar em Paulista, São Paulo venceu o Paulista de Jundiaí no estádio Jaime Sintra por 2-0. Hoje teremos Santos e Mojimirim daqui a pouquinho, hein? 19h30, Santos e Mojimirim na Vila Belmiro. São Bernardo e Atlético Sorocaba, o time do Lula, hein? Que o Lula conseguiu colocar na Copa do Brasil. O Lula, como diz o Juca Kfouri no blog dele, foi o maior presidente da história do Corinthians e também do São Bernardo agora, né? Onde ele põe a mão, o povo arranja alguma coisa, até mensalão. Oeste e Guarani, um jogo também do desespero do Guarani, né? Guarani de Campinas na última colocação do campeonato com 9 pontos. Guarani de tantas glórias, né? E tá nessa situação realmente dificílima. Ontem foi divulgado pela imprensa, né, em geral, principalmente pela Folha. A Folha publicou
o contrato quase na íntegra, né, o que a Caixa forneceu, o contrato de patrocínio da Caixa com o Corinthians. Olha, eu lembrei da época da Carla Dualib. O pessoal falava, e era mesmo, um contrato leonino da neta do Dualib com o Corinthians, em que ela ganhava 30% de toda a publicidade que o Corinthians fechava, né, tanto para o futebol como para outros departamentos. Mas, olha, você lendo as cláusulas do contrato da Caixa, percebe que o Corinthians estava realmente com as calças na mão, né? E estava mesmo, de verdade. O Corinthians tinha passado um ano inteiro praticamente sem patrocínio principal na camisa, uma incompetência total do departamento de marketing do Luiz Paulo Rosenberg. Lembrando que o Corinthians na época era campeão brasileiro, campeão da Libertadores e já estava para disputar o Mundial. E a Caixa fechou um patrocínio de 31 milhões com alguns abatimentos, né? Por exemplo, ela pode utilizar a bel prazer jogadores do Corinthians que cobrariam caríssimo cachês para poder fazer propaganda para a Caixa, e ela pode usar à vontade sem pagar, quer dizer, é um abatimento. Vai poder utilizar também 800 mil reais de camisas do Corinthians, que é o cálculo que a gente faz de acordo com a numeração de camisa do contrato. Entre outras coisas, por exemplo, se o jogador do Corinthians tampar o símbolo da Caixa sem querer, a Caixa pode ganhar 3 milhões e pouco, que é os 10%. Por sinal, estranho essa cláusula, hein? Porque, embora ela seja necessária, porque os jogadores têm que aprender a ser profissionais realmente, e não tampar o logo de quem está patrocinando a equipe, é exatamente o valor de intermediários, hein? De intermediários que costumam participar desse tipo de negócio. E às vezes dá a impressão até, né, a gente sabendo como que é o mundo do futebol, que podem arranjar uma desculpa para poder estar pagando alguém e não necessariamente o que pode ser contabilizado. Pois é, essa é a ação da Caixa com o Corinthians, o patrocínio, e sendo que o Corinthians pode ainda, de acordo com o contrato, que é a parte talvez mais perigosa até, os jogadores do Corinthians que se julgarem trabalhando, entre aspas, para a Caixa, podem entrar na justiça e pedir direito trabalhista. Por que não? Pode sim. Até porque há jogadores do Corinthians com contratos que foram firmados antes desse contrato com a Caixa. Então, o jogador do Corinthians pode eventualmente entrar na justiça trabalhista e a Caixa se isenta totalmente de qualquer encargo. Pode sobrar para o Corinthians. E por falar ainda em Corinthians, tem mais coisa aqui do Corinthians aqui na nossa pauta. Essa daqui é sensacional. O presidente do Corinthians, Mário Gobi, entrou com uma ação contra o Facebook. Tinha um perfil falso dele na internet, né, essas páginas do Facebook e tal. Não é possível. Diretores que andam com ele todo dia no Parque São Jorge adicionaram a página e conversavam com ele via mensagem, via qualquer coisa, cutucava e curtia o que estava postado e tudo mais, sem imaginar sequer que não era verdade. E isso só foi descoberto muito tempo depois, quando o Mário Gobi foi questionado de uma publicação e disse: não, eu não publiquei nada, eu nem tenho Facebook. E aí aconteceu e o Mário Gobi entrou na justiça, o Facebook tirou já a página do ar, mas vale pela notinha, né? De mostrar como essa gente se comunica dentro do Parque São Jorge. Bom, vamos aqui, já falamos bastante de Corinthians, vamos até cair umas pautas aqui do Corinthians que estavam aqui, pra gente poder falar aqui, deixa eu dar uma olhada, do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que joga contra o Corinthians no Morumbi, né? Ali no Morumbi, não, Ave Maria, onde que vai ser o jogo? Olha eu aqui, hein? Que coisa, deixa eu dar uma verificada aqui, eu até esqueci onde vai ser. Bom, Corinthians e São Paulo jogam nesse final de semana pelo Campeonato Paulista, e a grande questão aqui é que o Corinthians vai, evidentemente, com o time reserva, né? O Corinthians vai jogar com o time reserva, e o São Paulo Futebol Clube também deve poupar alguns jogadores, até porque não vale a pena, né? Um campeonato desse não vale a pena. O Corinthians está muito mais preocupado em jogar na altitude, jogando no Morumbi, realmente. O mando do São Paulo, opa, ainda bem que eu consegui achar aqui, santa internet. Jogando no Morumbi, Corinthians e São Paulo, às 16 horas, né, de domingo. E o Corinthians joga na altitude contra o Milionários, uma partida dificílima, né, pela Libertadores da América, não pela equipe do Milionários. O Milionários é uma equipe mais ou menos, mas é porque jogar na altitude nunca é fácil. Pior ainda é a situação do São Paulo, né, São Paulo que vai enfrentar o The Strongest na Bolívia, numa altitude 1.000 metros maior do que a Corinthians vai enfrentar. O Corinthians vai para 2.600 e o São Paulo vai para 3.600.
Então, é absolutamente desumano, né? Eu, se eu sou o São Paulo, eu botava o juvenil nesse jogo do Corinthians, porque não vale absolutamente nada. O São Paulo já está classificado, o Corinthians também já está com o burro na sombra no Campeonato Paulista. Então eu não vejo razão nenhuma, nem pro torcedor ir pro campo, essa é a verdade. Porque é um jogo que é capaz até de ter briga de torcida, tamanha selvageria, né, nessas torcidas organizadas. Um jogo que pode ser mais um daqueles 0-0, né, que estão ocorrendo frequentemente no Campeonato Paulista. Tem uma coisa legal aqui, para dar uma notinha. Jogadores do São Paulo, o Jadson e o Aloísio, fizeram a alegria da criançada. Nessa quinta-feira, foram distribuir ovos de Páscoa para crianças da Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Muito legal mesmo, né? Utilizarem da fama para atos nobres, né? Atos que realmente engrandecem o ser humano e principalmente gente que é ligada ao esporte. Hoje também o Rogério Ceni andou falando, né, sobre o Luiz Fabiano e também sobre o Fabrício. Ele foi todo elogios pro Fabrício, né? E diz aqui, o Fabrício é meu parceiro de rock and roll na concentração. Colocamos a guitarra, o violão, até com um amplificador e tocamos. Fiquei feliz porque ele é um dos caras mais profissionais que já conheci. E às vezes passa a impressão errada porque ficou parado algum tempo por lesão. Se fosse tão profissional quanto ele, jogaria até os 50 anos, disse Rogério Ceni, elogiando bastante o Fabrício, né? Legal. E ele tenta defender aqui o Luiz Fabiano, evidentemente, mas não tem muita defesa, né? Luiz Fabiano, a gente já deu até a opinião nossa aqui no MediaCast Sport Clube. Luiz Fabiano tem a obrigação, até por já ter disputado a Copa do Mundo, jogador que já jogou na Europa, jogador tão tarimbado, ele não pode de jeito nenhum agir como age nos jogos do São Paulo, né? Prejudicando claramente a equipe. 4 jogos sem Luiz Fabiano na Libertadores da América podem custar, sem dúvida nenhuma, para o São Paulo, o que se já não vai custar agora no próximo jogo, a classificação e grana, né? Grana no bolso do São Paulo, porque cada fase percorrida é dinheiro no bolso. Então o Luiz Fabiano tem que tomar jeito. Não é mais um moleque e poxa vida, vai, joga futebol, fica quieto e acabou. Joga o futebolzinho dele. Olha, desde que o futebol é futebol, desde quando reclamar que o juiz resolve alguma coisa? Já viu o juiz voltar atrás? Coisa mais rara do mundo. Então, é absolutamente desnecessário fazer o que o Luiz Fabiano faz, é até desinteligente. Mas o Rogério defende, ó. Luiz é o jeitão dele. Jogador que é muito decisivo, sempre bem colocado, arranca de 5 ou 10 metros, ele conclui muito bem. Tem calma na frente do gol e já iria fazendo o terceiro gol quando o zagueiro tirou. Não está acontecendo nada, diz o Rogério Ceni. Às vezes ele se atrapalha um pouquinho no microfone com vocês e dá margem para isso. Não é bem assim, né, Rogério? Ele defendeu, tudo bem, a gente entende que defendeu, mas ele tem sim que tomar juízo, entender a grandeza do São Paulo e a grandeza dos atos dele, né, que prejudicam o clube. A situação também é um tanto quanto chata, está acontecendo no Santos Futebol Clube. Muita gente tem reclamado, principalmente pessoas, conselheiros do Santos mesmo, conversam conosco aqui por telefone e dizem que o presidente Luiz Álvaro de Oliveira, que agora está afastado, né, por motivo de saúde, já faz algum tempo, né, tem realmente que se tratar. Eu acho que o Luiz Álvaro de Oliveira é uma enganação do futebol, essa é a minha opinião. Eu acho que ele tem aquele discurso sempre moldado pelo que o interlocutor quer escutar. Ele não fala a verdade, ele fala o que tem que falar para que a pessoa que está escutando o que ele fala se dê bem. Às vezes é a verdade, outras não. E o Luiz Álvaro, como todo político espertalhão, né, colocou no clube, segundo informação de conselheiros do Santos, 430 funcionários, quase todos com direito a voto. Alguns já estavam, mas a soma total dá 430. E alguns desses funcionários com parentesco até com conselheiros do clube. Ou seja, é uma amarração total para a próxima eleição. A gente sabe que eleição de clube não vai mais do que 2, 3 mil pessoas. Então ele entra com 430. 430 que certamente, para manter o emprego, vão votar na situação. Então, 430 que além de votar, eles vão fazer trabalho eleitoral a favor de quem eles querem que ganhe. Então, eles podem arrematar que seja mais um voto cada um. São 800 votos. Quer dizer, mais uma daquelas atitudes de voto de cabresto, né, que a gente
sempre reclama, mas acontece também no futebol. O Santos que está com dificuldade para renovar o contrato do Arouca. O Santos está tentando renovar o contrato do Arouca até 2016, mas há uma divergência com relação não só ao valor do salário, como também a algumas bonificações por produtividade. Arouca que vem sendo assediado, né, por outras equipes do Brasil. Já falamos do baixinho Romário, demos a nossa opinião. Acho que o Romário realmente pisou na bola. Falamos também aqui da CBF, Coque Tavares e Confederação Brasileira de Beach Soccer. O Zé Renato muito gentilmente entrou em contato para a gente poder falar sobre isso. Agora, cara de pau demais o presidente do Botafogo. Primeiro vamos falar o que é verdade. É um absurdo que está acontecendo com relação ao Engenhão. É um grande absurdo, embora seja algo que todo mundo já esperasse, né? Todas as obras do Pan-Americano do Rio ou estão obsoletas ou não vão servir para Olimpíadas e também não serviram para poder ninguém da população do estado do Rio de Janeiro poder utilizar. São elefantes brancos e por vezes alguns até que terão que ser demolidos. No caso do campo do Engenhão, a grande questão é que poderia ter morrido muita gente. Quer dizer, desde o primeiro dia da inauguração, a pessoa que frequentou o Engenhão correu risco de vida. E ninguém ligou para isso. Quer dizer, a prefeitura claramente, conivente com o assunto, assina um documento e esse documento diz que qualquer problema ela assume, qualquer problema no projeto. Quer dizer que não tem nenhum projetista, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro na prefeitura capaz de ter percebido o problema que estava acontecendo estrutural, ou então também no projeto. Isso me estranha. Me estranha, a impressão que dá é que a prefeitura quis favorecer a empreiteira que estava tomando o lugar da Delta, que estava com problema na construção, e a prefeitura vai assumir um empreendimento milionário, vai ter que fazer muita coisa de novo, um engenhão que é recém-construído. E agora, com relação ao presidente do Botafogo, a cara de pau é o seguinte: ele está dizendo que vai entrar com uma ação judicial para reaver 30 milhões, que é o que ele diz que é o prejuízo que o Botafogo vai ter. Aí perguntaram para ele, 30 milhões da onde? Não, é porque estávamos para fechar um contrato de Nami White, tudo certo, faltava só assinar, de 30 milhões de reais. É muita cara de pau, né? Botafogo se livrou, foi de prejuízo, porque o estádio está dando prejuízo pro Botafogo. E o Botafogo vem com toda a cara de pau do mundo dizer que justamente agora estava fechando um contrato de Nami White. E por falar nessa situação do Rio de Janeiro, eu até escrevi isso no meu blog, achei muito interessante. Em 1924, o Vasco da Gama foi proibido de disputar o Campeonato Carioca por duas razões. Uma delas é que exigiam que o Vasco demitisse jogadores negros do clube. A outra é porque o Vasco não tinha estádio. O estádio não tinha como resolver. E os jogadores negros, o Vasco, de maneira muito coerente, de maneira muito legal, os dirigentes da época do Vasco, contrariando todos os racistas dirigentes do Rio de Janeiro que existiam no período, bateram o pé, puseram uma nota oficial publicada em jornais e tudo mais, em 1924, dizendo que se recusavam a mandar embora porque eram cidadãos brasileiros. Fez muito bem. O Vasco tem uma história muito bonita com relação à luta contra aquele período de segregação racial que existia no Brasil, existiu e em até alguns lugares ainda existe. E hoje as equipes cariocas, né, que na época recusaram a participação do Vasco no Campeonato Carioca, hoje são obrigadas a beijar a mão do Vasco da Gama e vão ter que jogar em São Januário. Quer dizer, o mundo realmente dá voltas. E Vanderlei Luxemburgo está mais uma vez enrolado com a justiça. Ele que insinuou que o árbitro Rodrigo Martins Sintra seria gay. O árbitro não gostou, pediu indenização por danos morais e ganhou mais de 100 mil reais. A justiça acabou reduzindo para 50 mil,
mas como o valor vai desde 2007, já chegou mais ou menos na casa dos R$100 mil novamente. O Rodrigo Sintra não estava conseguindo receber o dinheiro, mas conseguiu agora. A Justiça conseguiu bloquear o valor de R$ 135.026,34 da conta de Vanderlei Luxemburgo, vulgo Madureira. E vai receber, o Rodrigo Sintra vai entrar para poder receber o dinheiro logo mais, né? Deve o dinheiro para a conta do Rodrigo Sintra. Vale lembrar, né, que Vanderlei Luxemburgo nos últimos anos tem visitado bastante os fóruns, né? Por exemplo, foi condenado por falsidade ideológica em Tocantins. Depois teve que ressarcir cheque sem fundo do Edmundo, sem contar os inúmeros processos da IWL, aquela faculdade, né, que ele abriu, em que o Brunoro, atual manager do Palmeiras, fazia parte. Sabemos bem como que isso funcionava. Bom, chegou a hora aqui no MediaCast Sport Clube das pelejadas. Para quem não se lembra, pelejadas foi um quadro criado, né, para Fabiano Pelege, que participava do Blogueiros, um programa que tinha aqui na Rádio MediaCast. Pelege já não está mais conosco. E o ouvinte Luiz Mateuso Júnior, fisioterapeuta, tem enviado para a gente as pelejadas. Como hoje nós fizemos o programa meio que de surpresa e não avisamos o Luiz Mateuso, e eu mesmo tratei de encontrar aqui fatos importantes do dia, né, dia 28 de março de 2013, lembrando que dia 25 esse jornalista completou 41 anos, hein? Então ficando velhinho. E eu vou entrar aqui com a vinheta das pelejadas, agradecendo, mesmo que ele não tenha tido participação nessa pelejada, sempre a generosidade do ouvinte Luiz Mateuso Júnior. Vamos lá para as pelejadas. As pelejadas. As pelejadas. As pelejadas. É isso aí, 28 de março de 1483, nascia Rafael Sanzio de Urbino, pintor renascentista italiano. Em 1515 nascia Teresa de Jesus, escritora mística espanhola e reformadora das Carmelitas. Em 1882, implantava-se na França uma lei que tornava o ensino primário obrigatório. Em 1899, Marconi estabelece pela primeira vez comunicação radiotelegráfica entre as costas do Canal da Mancha. Em 1941, morria a escritora inglesa Virginia Woolf, famosíssima. Ela se jogou no rio Ouse, na Inglaterra. Em 1946, Juan Perón é eleito novo presidente da Argentina. Permaneceu no poder durante 6 anos. Em 1964, os generais Odílio Denis, Mourão Filho e o governador Magalhães Pinto se reuniram em Juiz de Fora e acertaram a data para depor o presidente João Goulart. Em 1964, os Beatles conseguiram incluir 10 canções na lista das 100 mais tocadas na Billboard, quebrando o recorde de Elvis Presley, que durou 7 anos. No mês seguinte, a banda atingiria um máximo de 14 músicas na lista, realmente fenomenal. Em 1968, o estudante Edson Luiz de Lima Souto é morto em conflito com a polícia militar no restaurante estudantil do Calabouço, no Rio de Janeiro. Uma multidão de pessoas acompanhou o enterro. Morria também em 1969 Dwight Eisenhower, militar e ex-presidente dos Estados Unidos. Em 1980, era anunciada a beatificação do padre José de Anchieta. Em 1554, ele fundou o Colégio Central do Povoado que originou a cidade de São Paulo. Em 1986, mais de 6 mil estações de rádio dos Estados Unidos tocam simultaneamente a música We Are The World. A arrecadação gerada pelas vendas da música foi doada para combater uma crise de fome na Etiópia. Realmente um momento marcante, né, do mundo. E em 1994, o milionário italiano Silvio Berlusconi é eleito primeiro-ministro 2 meses depois de entrar para a política. Sua proposta era lutar contra a esquerda. Nós vimos depois o que aconteceu. É isso aí. E o MediaCast Sport Clube vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a audiência enorme do ouvinte da Rádio MediaCast, que sempre participando conosco aqui
do MediaCast Sport Clube, a quem agradecemos de coração, né? Agradecemos também a participação muito proveitosa do nosso José Renato Sátiro Santiago, um dos melhores escritores também do José Renato, que tem bastante livro publicado. Entre no Google, digite José Renato Sátiro Santiago e veja os livros que José Renato tem que tratam sobre futebol, livros realmente de extrema relevância. Muito obrigado e até a próxima!